Então, o que eu pensei em fazer com vocês é o seguinte, né? Eu até não estou usando hoje, a gente tem coloquei no grupo lá explicando um pouquinho disso, né? A gente teve via Unifal uma assinatura do G Suite, então a gente tem a possibilidade de usar, por exemplo, né, as ferramentas do Gmail, né, do Google Meet, coisas do tipo, né? Só que para isso é extremamente recomendável que vocês façam o e-mail institucional, né? Agora vocês vão ter um e-mail @sounifal, alguma coisa do tipo assim. Então é extremamente importante que vocês pensem, né, nessa possibilidade, porque hoje mesmo eu fiz um teste à tarde e não fiz, né? A outra pessoa não tinha, fiz até com minha filha para testar e ela não tem e-mail institucional, né? E aí aparece uma mensagem, não sei até que ponto isso pode ter problema. Então eu preferi até fazer hoje pela Zoom aqui, por questões também da facilidade gráfica aqui, que eu acho que na explicação às vezes fica melhor a qualidade, pelo menos a impressão que eu tenho das outras que eu utilizei. O Google Meet eu não utilizei ainda, fiz o teste hoje, depois eu vou fazer esse teste. Vou passar para vocês então, né, como já vinha fazendo, na verdade, eu vou gravar as aulas, tá? Eu vou disponibilizar as aulas gravadas no YouTube, deixo o link no grupo. E agora também a gente vai deixar o link, né? É uma das coisas que mudou. Tem a obrigatoriedade de deixar o material no Moodle, né? Então o Moodle pode usar o Classroom, mas o Moodle é o AVA, como eles chamam, né? O ambiente virtual de aprendizado oficial, tá? Então a gente vai usar o Moodle com essa finalidade. Então, provavelmente essa semana ainda eu vou inserir algumas coisas lá, mas enquanto eu não insiro, eu vou passando o link para vocês aqui, tá? Então, uma coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte, eu vou tentar, né? Isso a gente sempre vamos ter que, digamos, nos policiar para não ficar muito tempo, mas eu vou tentar fazer uma explicação mais enxuta, coisa assim de 30, 40 minutos de fato, que é praticamente o tempo aí da plataforma, né? Para que fique coisas mais direcionadas. E como vocês vão ter a gravação, às vezes alguma coisa que não entendeu, até fica mais fácil vocês voltarem do que eu ficar repetitivo no vídeo. Não sei se eu estou pensando certo, mas eu acho que, como existe a gravação, não é uma explicação ao vivo que eu tenho que parar e falar muito, então, às vezes, com a própria maneira de vocês reverem depois, se precisarem, acho que é mais fácil dessa forma vocês, né, utilizarem, então, a possibilidade de retornar e ver algum conteúdo. E também tem a questão da gente trabalhar, né, como a gente tem feito na disciplina já há um bom tempo, de fazer atividades mais aplicadas, né, exercícios, coisas mais direcionadas, para que vocês tenham, de fato, façam entendam pela maneira de que vão fazendo, vão verificando como é, né, a resolução, vão tirando dúvida em função da própria resolução. Nessa parte, na verdade, dificulta um pouco, porque, né, por exemplo, na aula presencial, o que eu costumo fazer? Né? Eu deixo meia hora, né, em geral, de uma explicação, e o restante da aula vocês podem fazendo, eu vou passando, né, e podem me chamando e eu vou conferindo. Obviamente que a gente não tem como fazer isso aqui, né? Então, eu vou fazer essa apresentação, vou passar, geralmente, hoje, provavelmente não consegui fazer tudo isso, né, mas porque tem essa explicação toda antes, mas a ideia é o seguinte, é fazer, então, uma explicação, passar uma atividade, né, e que mesmo que vocês, por exemplo, não fiquem o tempo todo na sala, mas que tenha a possibilidade, né, na reunião e na plataforma, mas que tenha a possibilidade de, ao longo dessas 2 horas, né, ou seja, meia hora de explicação, um pouco mais, mas que vocês possam ir tirando dúvidas ao longo desse tempo, dessas 2 horas, tá? Mas a explicação, né, a parte mesmo digamos, de gravação da aula, de explicação do conteúdo, eu vou fazer um pouco mais enxuto, tá? Não sei se vocês sentiram isso, mas como eu
comecei comentando, eu acho que as 2 horas de, né, falando sem ter a interação, que é uma interação de sala de aula, eu acho que ficou, pelo menos eu percebi isso, né? Fica muito cansativo para vocês e para mim também, tá? Estão de acordo assim? O que que vocês acham da experiência que vocês vivenciaram nesses dias aí que a gente teve aula? O que que vocês acham? Fique à vontade para sugerir, para fazer qualquer tipo de comentário aí. Pessoal, posso sim. O que eu estou falando, Rafael, é o seguinte, o que eu estou comentando que a minha proposta, a minha sugestão, né, que a gente faça, digamos, nesse momento presencial, não, nesse momento ao vivo, tá? Que não fique as 2 horas, que as gravações, né, e o contato nosso, digamos assim, seja uma coisa de 30, 40 minutos, tá? Porque eu percebi, assim, que às vezes, como não tem interação de sala de aula, né, e como eu não tenho como acompanhar o que vocês estão fazendo ao longo das 2 horas, e como é uma disciplina que a gente costuma passar uma parte conceitual na explicação e depois já que vocês façam os exercícios no próprio notebook, né? E aí eu vou acompanhando. Então, como não tem essa possibilidade, a minha proposta é que a gente continue tendo essas aulas, ou seja, as explicações sendo feitas aqui, né? Hoje, por exemplo, tem aula, tem explicação, eu vou passar para vocês algum conteúdo. Aí na aula da semana, né, na quinta-feira, na quarta, né, desculpa, na aula de quarta-feira já tem coisa para vocês fazerem, né? Então já chegam com alguma dúvida, já chegam com uma outra explicação que eu faço em cima do andamento do próprio conteúdo, né? E eu acho que aí fica mais fácil, né? A gente não tem que ficar, né, aquela coisa maçante das 2 horas eu falando aí e vocês prestando atenção 15 minutos, saindo para tomar café, saindo para jantar, saindo para o banheiro, deixando aí eu falando sozinho, né? Então, é só nesse sentido, tá? Estão conseguindo ouvir direitinho? Aham. E eu acho uma boa também, É, essa forma. Eu também achei. tá. Outra coisa, Flávio, aqueles trabalhos que a gente tinha feito antes, que a gente ia entregar quando as aulas presenciais voltassem, enfim, a entrega deles vai ser por agora? Como é que vai ser? Não, eu pensei muito nessa situação, tá? O que eu, na verdade, acabei refletindo, que eu acho que fica melhor, por exemplo, alguns acompanharam, eu poderia estar começando aqui, por exemplo, o assunto vazão, o escoamento superficial ou vazão, né? Coisas já, digamos que seria da segunda parte. Mas eu pensei muito assim, olha, a gente teve uma situação que, né, foi conturbada, foi um momento de... A gente está numa situação muito complicada ainda, mas, de qualquer maneira, a gente teve um tempo para se adaptar ou se pelo menos se organizar um pouco, né? Então eu falei, eu prefiro mesmo que se vocês notarem a carga horária desses 2 primeiros conteúdos, elas são um pouco menores, né? Porque dá pouca diferença na verdade, mas acho que dá. Se eu não me engano, nem sei se eu deixei com essa diferença toda. Não, acho que não chegou não. Tem essa diferença de carga horária, não. Mas o que eu pensei? Foi o seguinte, a gente vai manter um cronograma como se estivesse começando do zero, tá? Qual é a facilidade? Que aqueles que já tiveram, né, já tinham resolvido exercício, na verdade vai ter Eu já tinha oportunidade feito todos. isso, vai ter oportunidade de revisar, vai ter oportunidade, né, de entregar depois. Eu vou explicar sobre a questão do como vai ser a avaliação. Eu passei para vocês né, esse material que está projetado aí, provavelmente vocês já viram. Mas, por exemplo, eu não vou cobrar prova, tá? Eu acabei resolvendo que eu não vou cobrar prova. Então, provavelmente o que eu vou fazer, daquelas atividades lá, talvez eu individualize alguma coisa para que vocês possam
na planilha, né, acertar ali, trocar uma célula, por exemplo, já está resolvido. Entendeu? Não vai ser nada coisa assim de quem acompanhou perder tudo, não. E mesmo também quem não acompanhou, nem não teve a possibilidade de acompanhar, também não vai ser prejudicado, porque a explicação vai ser feita normalmente, né? Então, até pensando nisso, é o que eu estou falando, quem acompanhou não fica tão desgastante ficar revendo, né? Se caso queira rever a aula, né? Nesse horário ou depois gravada. E também quem não acompanhou, acho que meia hora de explicação é suficiente para a gente levar desse jeito. Explica, você tem a oportunidade de fazer atividade, né? Os exercícios aí no momento que vocês quiserem, como eu falei, ou continuo fazendo, eu estou por aqui para ouvir vocês, se vocês quiserem chamar, eu estou por aqui, né? Não vou marcar nenhum compromisso nesse horário, mas também, se vocês quiserem fazer outro horário, não, eu prefiro fazer de manhã, porque para mim a noite é mais complicado, coisa do tipo assim, né? Ou tem outra pessoa usando o computador nesse horário, não tem problema. Aí a gente faz dessa forma, tá? Então, vai ficar assim, as duas primeiras unidades como uma revisão, mas tudo que é termos de prazo, né, de conteúdo, eu vou levar como se estivesse, de fato, começando do zero, tá? Não precisa se preocupar assim, vamos ter que entregar semana que vem, que já está lá. Não, vamos fazer as coisas com calma, né? Como eu falei, pode ficar repetitivo para alguns que já fizeram ou que já está tudo pronto, mas a gente não pode também prejudicar aqueles que não tiveram a oportunidade de fazer, né? Então, agora... Não, sem problemas. É bom que a gente tira dúvida também, confere se Isso, está tudo certo. exatamente. Eu acho que assim, quanto mais a gente puder, né, rever sem Uhum. ser uma coisa maçante, é importante porque aí vocês, de fato, vão fixar o que estão aprendendo, né? E fica mais fácil dessa forma, tá? Beleza. Mais alguma colocação, pessoal? Pelo que eu vi aqui, está todo mundo de acordo com essa questão. Eu concordo aqui, o pessoal está comentando aqui. O Hugo fez um comentário aqui que acha muito difícil, né, professor, ver sem estar presencialmente. Eu também concordo. A gente vai percebendo, né, à medida que vai fazendo, digamos, a explicação, que de fato fica muita coisa e parece que a gente acaba se perdendo um pouco por ser um conteúdo remoto, né? Uma explicação remota. Posso, então, dar uma passada aqui na explicação do que eu pensei do roteiro, então, mais detalhado aqui para a gente continuar? Pode ser? Pode. Então, tá. Como eu passei para vocês aí, né, eu separei, a gente teve que fazer isso aqui, ficou meio padronizado, tinha uma sugestão desse ensino remoto, né? Como eu falei com vocês, eu vou usar com vocês, pelo menos por enquanto, tá? Continuar usando a Zoom, disponibilizar o material no Moodle e também, né, no WhatsApp, colocar as gravações, né, no YouTube, e depois inserir no Moodle, tá? O link vai ficar lá para vocês, no grupo do WhatsApp também. Assim, a princípio eu vou regravar tudo daqueles conteúdos, não tem um problema de regravar, se for alguma coisa mais específica, se eu perceber que, né, que precisa dar um detalhamento maior, eu faço até fora do horário e passo para vocês lá, tá? E deixo assim. Então, como eu coloquei para vocês, se vocês notarem aí, cada conteúdo vai ter vamos valer 2,5 pontos, tá? Então, uma parte de estudo dirigido e outra parte de trabalho. Então, por exemplo, conteúdos que eu não chamei de trabalho, né? Mas que vocês alguns já desenvolveram, inclusive. Então, eu vou separar, olha, o que vai ser estudo dirigido, né? O que vai ser conteúdo. Geralmente, questão de estudo dirigido é aquilo que eu estou fazendo explicação com vocês, né? Então, por exemplo, eu estou explicando, né? Às vezes eu trago o meu exemplo, deixo a planilha com vocês, né? Passo a planilha. Vocês podem refazer, podem fazer com outros dados. Então, geralmente é isso. Então, vamos supor, né? Eu estou fazendo um estudo dirigido. Então, eu estou passando os meus dados para vocês, os dados que eu fiz de alguma conta, já analisei alguma coisa, já vou explicando em cima daqui. E, então, isso... né, de alguma forma, eu vou
pedir que depois que vocês, por exemplo, trocam alguma coisa, trocam alguma informação e passem. E também, em algum momento, né, pedir os trabalhos. Então, todos os itens, na verdade, todas as unidades, são 4 unidades, como eu expliquei, né? Tem a parte, então, do estudo dirigido, valendo 1 ponto, tá? E do trabalho, valendo 1,5 ponto. Tá tudo assim, viu? Então, tem hidrologia estatística, essa primeira parte. Se vocês notarem, né? Então, eu deixei sempre o que possível as aulas no mesmo sempre possível, não. As aulas estão no mesmo horário de segunda e quarta, 19h21. Está agendado aqui em todos os dias, né, possíveis, só tirando feriado, para que a gente tenha possibilidade de encontro. Como eu falei, não é minha intenção ficar falando durante as 2 horas, mas vou estar disponível durante as 2 horas, como estava sendo feito, tá bom? Então, aqui é essa parte explicando para vocês, então. Então, tem a parte de hidrologia estatística, depois a parte de precipitação. Essas 2 primeiras partes aqui eu já tinha falado, a gente continuou bastante depois, quem pôde acompanhar. Não falei nada ainda de escoamento superficial e de vazão em cursos d'água, mas também está dividido da mesma forma, na mesma estrutura de estudos dirigidos e trabalho, tá? Cada uma dessas aqui. Então, vai ser no mesmo, pretendo manter o mesmo esquema de fazer explicação, passar para vocês alguma coisa e depois, a partir disso, vocês vão fazer, né, essas atividades e a gente vai discutindo à medida que for avançar, tá bom? Vou começar aqui, então, só para relembrar, né, essa primeira parte aí, dessa explicação, o que a gente viu, né, o que a gente vê na hidrologia estatística, tá? Na hidrologia estatística, o que a gente vai fazer, né? Só para relembrar aí. Eu sempre costumo passar, então, um roteiro que é um roteiro de teste de aderência, né? Por que um roteiro de teste de aderência? Porque nós já vamos fazer, né, a aplicação da hidrologia estatística fazendo uso das informações necessárias, né, para fazer aquele cálculo e analisar essas informações. Então, o que acontece? Só fazendo uma analogia, então, para que todo mundo possa entender, né, eu já tinha comentado sobre isso, sempre gosto de fazer essa analogia, fazer esse comentário, é o seguinte, né, vamos supor aqui, então, nesse caso, que a gente tem uma situação, vou traçar aqui mais ou menos uma coisa para que vocês possam entender. Vamos supor que a gente tenha, né, uma condição aqui que seria um ajuste de uma regressão, né, para uma regressão. Ou seja, a gente tem um conjunto de dados, tá? A gente tem um conjunto de dados, e nesse conjunto de dados a gente tem informação, então, né, espalhada aqui ao longo desses dados. Então, o que acontece? Quando a gente fala de roteiro de teste de aderência, ou fala de hidrologia estatística, o que nós temos, na verdade, né, é um conjunto de dados, tá? Um conjunto de dados que precisam ser ajustados, né, para que a gente possa fazer a análise. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um teste de aderência, a gente pensa na hidrologia estatística, o que a gente está fazendo na verdade? A gente está pegando uma população que a gente, na verdade, desconhece. Dessa população, a gente está analisando uma amostra, tá? Dessa amostra, a gente está tirando ainda situações específicas. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos pensar uma situação, no caso de precipitação, no caso de vazão, poderia ser qualquer coisa, né? Sim, o teste de aderência, essa coisa de hidrologia estatística, não é necessariamente dados de chuva e de vazão. Pode ser outra informação, pode ser temperatura do ar, pode ser umidade relativa, pode ser outras informações. Mas vamos supor, então, que a gente tem uma série de dados. Que série de dados que é essa? A gente tem uma série de dados que é vazão, tá? Então, essa série de dados é vazão. Mas se a gente pensar em termos de vazão, a gente pode fazer análises com vazões mínimas, médias e máximas.
cada uma delas tem uma finalidade, né? Um estudo é feito de forma para cada situação que eu tenho, por exemplo, um projeto, né, uma análise de gestão, eu preciso, então, preparar essa minha amostra, tá? Essa amostra em função do que é o projeto. Então, por exemplo, quando eu falo de vazão, né, se a gente pensar em vazão no curso d'água, a gente poderia pensar como a população das informações dos dados diários de vazão. Só que quando a gente pensa, né, por outro lado, que a gente está constituindo uma série histórica, a gente passa, então, a ter esses dados diários que a gente não conhece todos, a gente tira, na verdade, né, tem as informações de uma série histórica, a gente tira, na verdade, então, uma informação que é uma série específica, por exemplo, uma vazão mínima. A partir dessa vazão mínima, o que a gente vai fazer? Nessa série específica, por exemplo, vazão mínima, a gente vai, então, fazer análise. Então, a análise, na verdade, seria isso aqui, por exemplo, né? Seria como se fosse isso aqui. Eu estou jogando meu conjunto de dados aqui, ou seja, nessa explicação, seria vazão mínima vazão mínima, né? E a partir da vazão mínima, a pergunta é o seguinte, olha, vamos supor que eu queira responder qual que é a vazão que tem um período de retorno de 20 anos. Qual a vazão que tem um período de retorno de 10 anos? Qual que é a vazão que tem um tempo de recorrência de 80%? Eu só vou conseguir responder isso, só vou conseguir responder essas informações se eu souber qual é a distribuição de probabilidade que eu posso utilizar para responder. Então, a distribuição de probabilidade, tá? Ela faz analogia com o quê? Com a equação da reta. Então, quando a gente fala em distribuição de probabilidade, a gente tem o quê? Algumas que são bastante, né, mais utilizadas em função das suas características, em função dos dados que elas ajustam, em função das suas facilidades de encontrar e discutir os parâmetros, mas é como se fosse uma equação do tipo A mais BX, ou seja, uma equação de uma reta. Quando é que eu sei que essa equação da reta, né, resolve para os meus dados ou não? Então, é meio que lógico, né, mas só para vocês entenderem. Se eu tiver, então, os dados ajustados assim, se eu ver que o R2, né, ou seja, o ajuste foi bom, quer dizer que essa equação, então, pode ser utilizada para ajustar esse tipo de dado. Mas vamos supor que os meus dados sejam uma coisa desse tipo aqui, ó. Eles estejam separados dessa forma aqui, né? Ou seja, nesse caso, se eu tenho esse tipo de dado, é óbvio que essa equação da reta não vai ser o melhor ajuste. É muito provável, né, que eu tenha um ajuste desse tipo aqui para esse tipo de dado. Então, o que a gente faz, na verdade, na metodologia estatística? A gente vai buscar qual é a melhor distribuição, né? Se a melhor distribuição é de um tipo, né, em analogia que estou falando, gente, é de um tipo de uma equação, né, linear, uma regressão linear, ou é de um tipo, né, dessa aqui, exponencial ou logarítmica, né? Então, qual é o melhor tipo? Qual é a melhor possibilidade? Então, quando a gente faz o teste, está fazendo o teste para quê? Para verificar se esses dados se ajustam melhor a esta ou esta situação. Ah, mas e se ele se ajustar melhor nas duas situações, tanto nesta quanto nessa? Perfeito, se ele se ajusta melhor nessas duas situações, quer dizer que a gente pode responder, né, qualquer tipo de análise que a gente vai fazer com as duas condições. A gente pode escolher a que melhor se ajustou, ou a gente pode, né, escolher fazer com as duas. Tá? É lógico que no exemplo que eu dei aqui, é impossível trabalhar com as duas, porque são dois tipos, na verdade, de gráfico, né? Um ajuste desse aqui e um outro ajuste desse. Mas quando a gente fala, então,
em uma situação de teste de aderência, o que a gente está buscando é isso, né? Saber quais as distribuições. Então, a gente tem as mais comuns que a gente vai trabalhar aqui, né? Distribuição normal, distribuição de Gumbel máximos, distribuição de Gumbel mínimos e distribuição de log normal. A gente vai fazer a análise com as 4 distribuições. Vamos ver, por exemplo, um tipo de dado, como eu dei o exemplo. Vazão mínimo. Pegar vazão mínimo e vamos testar, né? Para fazer esse teste, eu preciso seguir o roteiro, né? Então, para fazer o teste, vocês vão ter, né? Alguns vão se lembrar aí, vão ter o roteiro a ser seguido, né? Ou seja, seguindo o roteiro, vocês vão ver, casos como o caso 1, a distribuição é uma distribuição normal. Tendo uma distribuição normal, o que eu preciso fazer? Eu preciso ordenar, constituir a série. Então, vamos lá. O que é a série? Nesse caso aqui, desse exemplo, né, do caso 1, é precipitação total anual. Então, eu peguei dados de precipitação, eu constituí uma série de total anual. Ou seja, o que eu fiz? Eu somei todos os dados diários daquele ano para ter o total anual. Então, a série constituída é essa série de total anual. O que eu vou ter que fazer? Então eu vou seguir o passo a passo. Eu vou ordenar os dados de forma crescente, eu vou calcular a frequência. Como é que eu calculo a frequência? Calculo a frequência sendo a ordem por n mais 1. A ordem, o que é a ordem? A ordem é como ela aparece, né? Se a gente está ordenando de forma crescente, no Excel para vocês vai aparecer coisa do tipo o quê? Coisas do tipo A, né? A para Z, né? Que aparece assim no Excel, né? E aí vocês vão fazer o quê? A classificação, né? A ordenação dos dados assim, e vão calcular a frequência. À medida que vocês calculam a frequência, né? A primeira ordem, né? Aqui vai aparecer o M igual a 1, a segunda ordem o M igual a 2, terceira ordem o M igual a 3, e assim por diante. E o N é o número de dados. Então, se eu tenho 40 dados, aqui vai ficar embaixo, vai ficar 40 mais 1. Né? Então, eu vou ter de ordem 1 até a ordem 40. Tá? Porque são 40 dados, por exemplo. E vou calcular a frequência. Depois que eu calculo a frequência, aí o que acontece? Eu continuo fazendo a sequência, analisando a sequência aqui do roteiro. No roteiro tem mais o quê? No roteiro eu vou escolher uma distribuição. Nesse caso aqui, desculpa, gente. Nesse caso aqui, eu vou ter que escolher uma distribuição. A distribuição, nesse caso aqui, é a distribuição normal. Tá, na distribuição normal, o que consta? Eu tenho que entrar com o argumento no Excel. Tá, entrei com o argumento no Excel. Quais os argumentos que eu preciso? Preciso de X e de média e desvio padrão. Se eu preciso de X, o que é o X? É o evento. Então, vou pegar lá o que aparece na ordem 1, qual que é o valor dele, na ordem 2, qual que é o valor dele, na ordem 3, qual que é o valor dele, assim por diante. Então, quando chegou aqui, média, calculei a média dos dados, calculei o desvio padrão dos dados, substituo a informação aqui. Então, à medida que eu substituo as informações, o que acontece? Eu já fiz esse outro item aqui, que é verificar nesse caso. E a gente tem alguns testes, algumas possibilidades. Eu apresento 2 no roteiro aqui. Na verdade, eu tenho feito, né, em termos de explicação, trabalhando com um só, que seria o teste de Kolmogorov-Smirnov, por exemplo. O teste de Kolmogorov-Smirnov ele é bem simples, né? A gente faz, na verdade, o cálculo considerando a frequência observada, que é essa que eu acabei de mostrar aqui, né, com M sobre N mais 1, e faz depois a frequência teórica, que seria então a distribuição de probabilidade que eu estou ajustando. Se a distribuição de probabilidade for distribuição normal, ela entra aqui como normal, né? Se for Gumbel máximo, entra aqui como Gumbel máximo. Se for, por exemplo, Gumbel mínimo, entra com Gumbel mínimo aqui. Se for log normal, entra com log normal aqui. Ou seja, o roteiro, na verdade, não muda. Eu faço os 4 casos, vou trocando aqui, né? Só para explicação, mas ele não muda, tá bom? Então, é só chamando a atenção disso aí, explicando então para vocês que tem essa situação, né?
onde a gente vai seguir o roteiro, vou passar para vocês, então, os dados, e a gente vai passo a passo explicando para vocês, ó, quais as informações, né? Qual a tabela que eu vou usar, como eu vou analisar, que tipo de dados que eu vou fazer com essa análise e assim por diante. Tá bom, gente? Só para relembrar essa situação aí. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou fechar, acabou o tempo aqui, eu vou reabrir só para passar mais um pouquinho, que não vou demorar muito, tá? Mas só para a gente finalizar aqui, já que eu fiz uma explicação anterior, né? Então acabou tomando um pouquinho do tempo aí, tá? Aí já vou abrir, reabrir e mandar o link para vocês no grupo de novo, tá bom? Só um instantinho, rapidinho.